Hoje eu vou falar do inconsciente e do consciente. Que para começar, você lembra quando foi sua última viagem? Você lembra quando que ela aconteceu, como foi? Então, ela não sumiu da sua mente, ela não desapareceu, puf, não existe mais. Ela estava armazenada em algum lugar. Para você conseguir resgatar, então ela estava armazenada em algum lugar de sua cabeça, que é o inconsciente que eu vou falar hoje. E entender como o inconsciente funciona, como o consciente funciona, meio que mudou minha visão de mundo, de tanto como eu olho para outras pessoas e principalmente como eu olho para mim, para os meus comportamentos, para os meus desejos, medos, enfim. E para começar, o inconsciente que armazena o consciente, não o contrário. Ou seja, tem um estudo que fizeram que o consciente processa cerca de 40 a 60 bits de informação por segundo. Já o inconsciente processa cerca de 11 milhões por segundo. Pega essa discrepância, fazendo um cálculo fica 1.600 vezes mais. 1.600 vezes mais. Então é como se o consciente fosse uma onda do oceano, que é o próprio inconsciente. E para deixar mais claro ainda, pega esse dado. O consciente existe há cerca de 300 mil anos. Foi quando o Homo sapiens surgiu com a consciência. Só que o inconsciente existia há muito tempo, há cerca de 500 milhões de anos. Pegou? Tá, mas por que eles existem? Qual o objetivo, função deles? Começar pelo consciente. O consciente surgiu há 300 mil anos atrás. E foi um mecanismo evolutivo. Ele ajudou a sobrevivência, ele ajudou a resolver problemas que a nossa espécie tinha na época. Ou seja, questões de fome, questões sociais, de como ele está envolvido na sociedade, questões de qualquer coisa que garanta a sobrevivência dele, o ego ou o consciente entrava para ajudar nessa resolução. Era um pensamento mais complexo do que um simples instinto. E, atualmente, isso se reflete como? No nosso consciente, buscando resolver os problemas da sociedade, que depende, né, de onde você mora, o que você acredita, mas o mais padrão é o dinheiro. Todo mundo interpreta o dinheiro como um problema, como algo a ser conquistado, como algo que vai garantir a sobrevivência, a prosperidade de si. E sim, realmente, é o que garante o bem-estar de hoje em dia, o bem-estar físico. Então, o consciente entra nisso, como resolução desse problema, a busca por sanar esse medo de ficar sem o bem-estar. E para você entender melhor onde eu quero chegar, eu vou usar um exemplo. Imagina que tem o Joseph. Imagina o Joseph. Ele quer dinheiro. E para ter dinheiro, ele entende que ele precisa ser super produtivo. O consciente dele entende. Quero dinheiro, logo tenho que ser super produtivo para fazer o máximo de dinheiro. Tá, até aí tá tudo bem. Ele só está buscando resolver um problema dele. Só que, dependendo de como ele ir atrás dessa busca, como ele se fechar tanto, isso vai causar um desequilíbrio. Porque ele quer controlar tudo. Ele busca total controle, ele quer cada centímetro da rotina dele, cada hábito, cada centavo tem que ser contabilizado. Isso é um desequilíbrio, porque ele ignora o caos que a vida é, a aleatoriedade de acontecimentos que existem. E isso afeta uma das polaridades da nossa mente, como no exemplo do Joseph, ordem e caos. E polaridades são como se fossem lados da mesma moeda. São forças, são relações da nossa mente com o ambiente, que coexistem em todo mundo. Todo mundo ou escolhe ordem, focar em ordem, ou o descontrole, ir para o caos. Todo mundo tem um lado feminino e masculino, que é o quanto você é receptivo
intuitivo, sensível no lado feminino e o quanto você é masculino, firme, ação, disciplina, força. Então todo mundo tem essas polaridades internas da nossa mente, porque é o jeito que ela se relaciona com o ambiente. E esse desequilíbrio em uma das polaridades, tipo focar muito na ordem, ficar totalmente preso, gera uma tensão, porque esse desequilíbrio faz a sua psique se congelar em ordem, ignorando o caos, que é inevitável. As polaridades existem porque ambos os lados são verdades. Não tem como só existir energias masculinas ou só existir energias femininas em uma pessoa. Não tem como uma pessoa ser totalmente ordem ou totalmente caos. O universo não é assim, o mundo não é assim, não tem como sobrepor essa lei natural de que ordem e caos sempre vão existir. Então esse desequilíbrio gera tensão, e essa tensão gera um gasto de energia que precisa ser liberada, ser compensada, ser expressada. E o que o inconsciente quer? Como ele entra nessa história? O inconsciente ele não quer 100% a sobrevivência do indivíduo. Ele quer a totalidade. Ele quer integrar todas as polaridades. Porque uma pessoa que tem tensão, uma pessoa que está, sabe, presa em alguma dessas polaridades, ou ela é muito racional e esquece totalmente a emoção, ou ela quer controlar tudo, tipo Joseph, esquece totalmente a aleatoriedade natural das coisas, ou uma pessoa é totalmente masculina, tipo, ela só foca em ação, disciplina, rigidez e ela esquece o seu lado sensível, de confiar na intuição, de sentir as coisas, sabe, de ser receptivo à vida. Cada extremo vai causar uma tensão. Que o que tensão é? É um gasto, é um desperdício de energia da sua mente. Tem uma energia ali que está presa, que não está conseguindo expressão. E é aí que o inconsciente entra, porque como ele busca a totalidade, ele busca a integração de todas essas polaridades. Porque energia desperdiçada é o que fez, é o que fazia um indivíduo ser menos adaptável ao ambiente. Um indivíduo que estava tensionado, sempre em alguma polaridade, não era um indivíduo que ia prosperar muito além do instinto, que ia prosperar como indivíduo. Porque a partir do momento que tem uma tensão, o inconsciente vai buscar reequilibrar. Ele, como está pendendo muito para o lado da ordem, ele vai fazer uma compensação para voltar ao equilíbrio, para a pessoa entender que o outro lado da polaridade é inevitável e necessário, inclusive. E o que são essas compensações inconscientes? Usar o exemplo do Joseph também. Uma pessoa que quer controlar tudo, que acha que tudo tem que ser na ordem, que tem medo do caos, que acha o caos um erro, algo a ser evitado, vai ter compensação através de sonhos caóticos. Ela pode sonhar com situações que tá um caos total no ambiente. Pode responder no corpo, porque o corpo é a linguagem do inconsciente, é um dos meios que ele se comunica. Por exemplo, músculos tensionados, ansiedade, até gastrite pode acontecer com uma compensação, porque a pessoa fica muito no modo luta ou fuga, que altera o pH do estômago. Enfim, existem vários desse tipo de compensação física, só que também tem compensações de comportamento. Como tem aquela energia sendo acumulada e não sendo liberada, não sendo integrada, o inconsciente ele vai buscar expressar ela de um jeito. A energia está ali ainda. Logo, o que pode acontecer? A pessoa começar a errar acidentalmente, a pessoa perder o controle, sabe, absoluto, ter impulsos, porque é como se o inconsciente estivesse mostrando que ela não tem controle total, que ela não consegue controlar tudo que está na volta dela, cada centímetro. Então esses acidentes é como para a pessoa perceber isso, sabe?
Só que até mesmo em relações, uma pessoa que busca controlar tudo, busca, sabe, cada centímetro ser rígido, ela pode acabar se atraindo por pessoas caóticas, por situações caóticas, porque é como se o inconsciente dela tivesse tentando lidar com aquela energia que não tem integrada externamente, sabe? Então, o inconsciente ele vai buscar essas compensações, que o jeito mais fácil de identificar é, como eu disse, pelos sonhos, que é onde ele usa símbolos para comunicar o que precisa ser integrado. Tá, mas por que tudo isso de inconsciente, com as compensações, o ego, com o controle? Porque é simples, é um sistema que está em tensão. O Joseph, ele está com tensão, e tensão é desperdício de energia. E é básico. Algo que desperdiça energia não é prolongado evolutivamente. Algo que tem desperdício de energia desaparece. Então, é como se o inconsciente estivesse tentando dizer para o Joseph: se você reprime a incerteza, eu trarei incerteza. E se o Joseph perceber que o caos não é uma punição, que o caos não é um erro, algo a ser evitado completamente, ele começa a ver como força, sabe? É como um chamado para evolução. Perceber que cada vez que alguma coisa se desorganiza, é porque ela vai se organizar novamente, melhor. E quando ele integra isso, ele integra o outro lado da polaridade, ele entende que o caos é necessário, ele começa a usar aquela energia que estava sendo desperdiçada para tentar se proteger do caos, para começar a viver. Só que agora viver mais plenamente, mais forte e saudável. Então, como começar a identificar aonde tem tensões na nossa vida? Isso não é um processo fixo. Quanto mais você vive, mais você lida. Lembra como eu falei que a polaridade é a relação da psique com o ambiente? Então é exatamente isso. Conforme você vai vivendo, você vai passando por esses desequilíbrios. É automático. E buscar a integração deles é o que te faz poder usar essa energia, como eu disse, para viver. Para você identificar que polaridade você está evitando, aonde você está ficando preso ou tentando evitar algo que é necessário, é você começar a se observar, se autoconhecer, mas não é acumular informação sobre você. É você começar a olhar para os seus comportamentos, para os seus desejos, para os seus medos, só que com um olhar não de julgamento ou de sobrevivência, com um olhar de tentar entender qual a origem desse comportamento, desejo, medo. Porque o inconsciente ele vai se manifestar, você queira ou não. Lembra, o seu consciente, ele responde ao inconsciente. Não tem como fugir dessa dinâmica. Então, o que você olha para uma pessoa e sente raiva, sem entender por quê, sem ter uma relação com ela, isso já é algo inconsciente. É essa energia presa que estava em você e o seu consciente tentando expressar ela, projetando em outra pessoa externamente. Então começa a perceber o que te deixa com raiva, o que te deixa com ansiedade, o que te faz questionar não, é ficar preso com tensão. Aí você já vai ter uma trilha muito bem guiada. Por exemplo, se você olha para uma pessoa que é extremamente emocional e você sente raiva dela sem nenhum motivo, é porque você está tentando negar o seu próprio lado emocional. Você está ficando muito na razão. É só um exemplo bem genérico, porque como a psique é totalmente individual, não tem como eu falar especificamente. Você é um processo de você se conhecer. Então, os seus sonhos são uma fonte muito valiosa de símbolos que o seu inconsciente está tentando te mostrar o que você precisa integrar. Mas assim, é um papo muito profundo de individuação que o Carl Jung desenvolveu.
Mas isso é um resumão para você entender que tudo que gera tensão é desperdício de energia que podia estar sendo usada para você viver bem. Então comece a se observar, se questionar a origem do que você faz. Isso que eu descobri até aqui, tudo isso que você viu não passa de um espelho da sua própria mente. E lembre-se, o controle vem do impossível e a evolução do inevitável. E essa foi mais uma espiral.